Olá a todos. Sejam muito bem-vindos à apresentação do módulo Entidade e Relacionamento. Esta apresentação foi criada por um dos grupos de alunos relacionados à tecnologia do Centro Universitário Augusto Mota. O grupo em questão se compõe de William César dos Santos, cursa atualmente Análise e Desenvolvimento de Sistemas e, na atualidade, estou no 3º semestre. Olá, meu nome é Gabriel Roberto Lourenço do Nascimento, curso atualmente Gestão da Tecnologia da Informação e na atualidade estou no 3º semestre. Oi, tudo bem? Meu nome é Vinícius da Silva Ferreira, estou cursando Gestão da Tecnologia da Informação, atualmente estou no 3º semestre. Bom, meu nome é Luan Lacerda de Oliveira, curso atualmente Gestão de Tecnologia da Informação e estou atualmente no 3º semestre. Jonathan da Silva, o curso atualmente é Análise e Desenvolvimento de Sistemas e na atualidade estou no 3º semestre. Introdução. Em engenharia de software, o modelo entidade de relacionamento é um modelo de dados para descrever os dados ou aspectos de informação de um domínio de negócio ou seus requisitos de processo, de uma maneira abstrata que, em última análise, se presta a ser implementada em um banco de dados como um banco de dados relacional. Um diagrama entidade de relacionamento é um tipo de fluxograma que ilustra como entidades, pessoas, objetos ou conceitos se relacionam entre si dentro de um sistema. Resumindo, ele te ajuda a identificar as relações entre os elementos de seu banco de dados e como a informação flui através do seu sistema ou processo empresarial. O modelo entidade de relacionamento foi criado por Peter Pin-Chan Chen, cujo qual é um cientista da computação nascido em Taiwan em 3 de janeiro de 1947 e atualmente é professor de ciência da computação na Louisiana State University. Aqui, podemos ver um diagrama entidade de relacionamento utilizando a notação proposta por seu criador. Modelo entidade e relacionamento. O modelo entidade e relacionamento se baseia em 4 conceitos básicos: entidades, atributos, relacionamentos e suas cardinalidades. Bom, começo falando sobre o conceito de entidade. Basicamente, entidade é tudo aquilo que pode ser representado no banco de dados e que tem importância para o sistema. É como se fossem os objetos principais que a gente precisa registrar e organizar. Como vocês podem observar no exemplo, a entidade é principalmente representado pelo formato de um retângulo. A seguir, vemos os atributos, que são as características que descrevem uma entidade. Por exemplo, no caso de um cliente, os atributos podem ser nome, endereço, telefone. No modelo de entidade e relacionamento, eles são representados por elipses ligadas à entidade. Cada atributo aparece dentro de uma elipse, conectada ao retângulo da entidade que ele descreve. Agora, temos os relacionamentos e as cardinalidades. O relacionamento mostra como uma entidade se conecta com outra, e a cardinalidade indica quantas vezes essa ligação pode acontecer. Por exemplo, um cliente pode fazer várias compras, então isso seria um relacionamento de 1 para muitos. Voltando para o conceito de entidades em si, reforçando que elas são a base do modelo. São os elementos que representam o mundo real dentro do banco de dados e que depois vão se relacionar entre si. Agora falarei sobre entidades físicas e lógicas. As físicas são aquelas que existem de fato, como por exemplo cliente ou um produto. Já as lógicas são mais abstratas, como venda ou uma função, que depende de um contexto para fazer sentido. Neste exemplo, a gente tem 2 entidades, cliente e venda. O cliente representa a pessoa que consome e a venda é o registro da transação feita. É um jeito de mostrar que uma entidade pode estar diretamente ligada à outra. Tipos de entidades.
Aqui aparecem os 3 tipos principais: entidades fortes, fracas e associativas. As fortes existem por si só, sem precisar de outra para fazer sentido. As fracas precisam estar ligadas a uma forte para existir. Já as associativas servem para representar um relacionamento que também guarda informações próprias. Nesse exemplo, o produto é mostrado como uma entidade forte. Ele existe por si só no banco de dados. Não depende de outra entidade para ser identificado. Ou seja, pode ser cadastrado independentemente de outras informações. Já neste outro exemplo, vemos a venda como exemplo de entidade fraca. Isso porque ela só existe se estiver relacionada a outras entidades, como cliente e produto. Sem vínculo, a venda não faria sentido sozinha. Comparação entre entidade forte e fraca. Aqui, vemos a diferença entre uma entidade forte e uma fraca. O produto aparece como forte, já que pode existir sozinho, enquanto a venda é fraca porque depende das outras entidades. Essa é uma forma de fixar bem essa diferença. Entidades associativas são aquelas que possuem atributos relacionados à relação entre duas ou mais entidades. Por exemplo, em um sistema de vendas, possuímos a entidade vendedor, que realiza uma venda para a entidade comprador. A data da venda é um atributo da relação entre as duas entidades. Ainda não falamos de atributos e nem de relacionamentos, mas atributos são semelhantes às características de uma entidade e os relacionamentos são como as duas ou mais entidades se relacionam. Como o próprio nome explicitamente já diz, a entidade associativa é representada no diagrama entidade e relacionamentos, como um losango dentro de um retângulo. Agora falaremos mais a fundo sobre os relacionamentos e suas cardinalidades. Uma vez que as entidades são identificadas, deve-se então definir como se dá o relacionamento e as cardinalidades entre elas. Os relacionamentos, em geral, são nomeados com verbos ou expressões, que representam a forma como as entidades interagem, ou a ação que uma exerce sobre a outra. E a nomenclatura pode variar de acordo com a direção em que se lê o relacionamento, de acordo com a quantidade de objetos envolvidos em cada lado do relacionamento. Podemos classificá-los de 3 formas. Relacionamento 1 para 1. A cada uma das duas entidades envolvidas referencia obrigatoriamente apenas uma unidade da outra. Por exemplo, em um banco de dados de currículos, cada usuário cadastrado pode possuir apenas um currículo na base, ao mesmo tempo em que cada currículo só pertence a um único usuário cadastrado. Relacionamento 1 para muitos. Uma das entidades envolvidas pode referenciar várias unidades da outra. Porém, do outro lado, cada uma das várias unidades referenciadas só pode estar ligada a uma unidade da outra entidade. Por exemplo, em um sistema de biblioteca, um cliente pode alugar vários livros, e muitos livros podem ser alugados por um cliente. Note que temos apenas 2 entidades envolvidas, clientes e livro. Relacionamento muitos para muitos. Nesse tipo de relacionamento, cada entidade de ambos os lados pode referenciar múltiplas unidades da outra. Por exemplo, em um sistema de biblioteca, um título pode ser escrito por vários atores, ao mesmo tempo em que um ator pode escrever vários títulos. Assim, um objeto do tipo autor pode referenciar múltiplos objetos do tipo título e vice-versa. É importante informar que há possibilidade de variações na cardinalidade, como a forma x e y, onde x se refere à cardinalidade mínima e y se refere à cardinalidade máxima. Por exemplo, um professor pode lecionar em 0 ou mais turmas, e uma turma deve ter exatamente um professor lecionando. A cardinalidade mínima pode receber qualquer número, isso inclui o 0, o que significa que a participação é opcional. A cardinalidade máxima também pode receber qualquer número, sendo o n utilizado para representar o muitos. Então, agora falaremos mais a fundo sobre os atributos. Os atributos são características que descrevem cada entidade dentro do domínio. Por exemplo, um cliente possui nome, endereço e telefone. Durante a análise de requisitos, são identificados os atributos relevantes de cada entidade naquele contexto, de forma a manter o modelo mais simples possível e, consequentemente, armazenar apenas as informações que serão úteis futuramente. Eles são representados por uma elipse e devemos nos atentar ao fato de que, dependendo do sistema que estamos desenvolvendo,
Nem tudo será um atributo. Por exemplo, uma pessoa possui atributos pessoais como cor dos olhos, altura e peso. Mas para um sistema que funcionará em um banco, essas informações dificilmente seriam relevantes. Devemos nos atentar também ao fato de que possui chaves primárias e chaves estrangeiras. Estes termos são bastante comuns no contexto de banco de dados. Mas, resumidamente, as chaves primárias possuem seu texto sublinhado e não podem se repetir, pois são usadas como identificadores únicos. Em relação às chaves estrangeiras, elas são utilizadas para referenciar alguma chave primária. Por exemplo, uma venda possui o CPF do cliente, que relaciona com a entidade cliente. Os atributos podem ser classificados quanto à sua função e quanto à sua estrutura. Em relação aos atributos do tipo função, temos os descritivos nominativos e os referenciais. Os atributos descritivos representam características intrínsecas de uma entidade, tais como nome ou cor. Já os atributos nominativos, além de serem também descritivos, possuem a função de definir e identificar um objeto. Nome, código, número são exemplos de atributos nominativos. Os atributos referenciais, também conhecidos como chave estrangeira, representam a ligação de uma entidade com outra em um relacionamento. Neste exemplo que vimos anteriormente, uma venda possui o CPF do cliente, que a relaciona com a entidade cliente. Nos atributos relacionados à sua estrutura, temos os simples e os compostos. Os atributos simples são os atributos que não podem ser divididos em partes menores, pois são atômicos, ou seja, já possuem seu valor completo e indivisível. Por exemplo, data de nascimento, peso, sexo, etc. Os atributos compostos são utilizados para definir uma informação da entidade, usando vários outros atributos. Por exemplo, um endereço pode ser composto por rua, número, bairro, etc. Possuímos mais tipos de atributos que devem ser especialmente mencionados, como os atributos derivados e multivalorados. Os atributos multivalorados são atributos que podem receber mais de um valor, como, por exemplo, o atributo telefone, que poderia ser inserido no número de celular, um número residencial e um número comercial de uma pessoa. Os atributos derivados são atributos que podem ser calculados a partir de outros atributos da mesma entidade. Por exemplo, se tivéssemos um atributo com a data de nascimento de uma pessoa, poderíamos obter o atributo idade, pois realizando o cálculo da data de nascimento menos o dia de hoje, obteríamos o mesmo. Exemplo de diagrama. Neste exemplo, iremos exibir um diagrama enxuto para um sistema de imobiliárias. No domínio representado pelo diagrama, temos as seguintes entidades e relacionamentos. O proprietário contrata corretor, um proprietário pode contratar vários corretores e um corretor pode ser contratado por vários proprietários. Corretor atende inquilino. Um corretor pode atender vários inquilinos e um inquilino pode ser atendido por vários corretores. Inquilino aluga imóvel. Um inquilino aluga um imóvel e um imóvel pode ser alugado por vários inquilinos. Proprietário possui imóvel. Um proprietário possui vários imóveis e um imóvel pertence a apenas um proprietário. Por aqui, finalizamos nossa apresentação do modelo Entidade de Relacionamento. Esperamos humildemente que tenham gostado e que futuramente possamos nos ver novamente.